E aí, pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma notícia que já tem um pouquinho de tempo, né? Mas comentários aqui sobre esse caso, né, da cantora Preta Gil, né? Acho que todo mundo conhece, e que ela teve esse quadro de câncer de, de, de intestino, né? Câncer de cólon. Então, adenocarcinoma, só sei sentir e transformar todo esse amor em cura. Então, vou explicar um pouquinho sobre o caso dela, a gente vai entender. E vocês vão saber algumas coisas que estão nas entrelinhas, certo? Mas antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, então não esqueça de clicar no botão aqui embaixo inscrever-se e também ativar as notificações clicando no sininho, que aí sempre que tiver um vídeo novo vocês vão receber ele rapidamente. Aí vocês assistam, curtam, compartilhem o vídeo, deixem os comentários também, que sempre que vocês fazem isso, vocês me ajudam a fazer esse canal crescer e vocês vão estar levando informação de qualidade sobre câncer, sobre oncologia convencional, oncologia integrativa, tratamentos, né, quimioterapias, tratamentos não convencionais também, né, alternativos, alimentação, atividade física, várias coisas sobre câncer. E pessoas que tiveram câncer, famosos, descobertas novas, tratamentos novos, tudo isso com uma linguagem simples, tranquila, que todo mundo consegue entender, certo? Bom, então vamos começar aqui. Preta Gil, adenocarcinoma. Só sei sentir e transformar todo esse amor em cura, diz cantora em vídeo. E aqui é a foto da Preta Gil, né? E fala aqui, nesse domingo, dia 15, a cantora Preta Gil publicou um vídeo em rede social para agradecer o carinho que tem recebido após ter divulgado o diagnóstico de câncer de intestino. E também informou que inicia o tratamento contra o adenocarcinoma nesta segunda-feira, então semana passada. Tá? Bom, amanhã começa o tratamento, estou confiante que vou sair dessa vitoriosa. Eu não tenho dúvidas disso, eu tenho muita fé em Deus, nos meus orixás e nos médicos. Bom, ela comunicou que recebeu o diagnóstico de câncer do intestino, doença que acomete a parte do intestino grosso, né, que chama de cólon retal. Então, intestino grosso, o final do intestino, é a parte mais responsável ali por absorção de água e alguns nutrientes também, mas principalmente de líquidos, onde fica a maioria das bactérias intestinais, que são responsáveis pela nossa saúde também, imunidade. E tem o colo retal, a gente fala colo retal porque o cólon é irreto, né? Tem o colo direito, tem o transverso, tem o esquerdo, tem o reto. E tem o sigmoide e tem o reto. E no final tem o ânus, que não faz parte ali do colo retal, porque é outro tipo de célula. Então a gente não leva em conta o ânus para dizer câncer de colo retal. E outra coisa importante também é reforçar a diferença ali, né, entre colo e cólon. Né? Cólon é com N no final, é o colo reto, o colo retal. Agora, colo, quando a gente está falando de câncer, normalmente a gente está falando de câncer de colo de útero, que é o câncer do início do útero ali, com relação ao HPV, que não tem nada a ver com o cólon do intestino. Então, câncer de cólon é diferente de câncer de colo, certo? Beleza, vamos lá. Então, conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante. Câncer de intestino também é conhecido como câncer de cólon e reto ou colo retal. Beleza. Hoje em dia, quando a gente fala de câncer, tem um estigma muito grande e aí muitas vezes o diagnóstico como uma sentença. E não é. Hoje os tratamentos são muito avançados, a ciência e a medicina evoluíram muito. Então eu tenho confiança que vou passar por essa bem. Isso realmente, gente, coisa de 25 anos atrás, talvez, um pouquinho mais, assim, não muito. Por exemplo, um câncer de cólon metastático, você não tratava, né? Tem alguns lugares que você não tratava porque era morte, né? E o resultado do tratamento era muito ruim. Então, praticamente não tratava. Hoje em dia, câncer de cólon com metástase, a gente consegue, às vezes, até, dependendo, curar a pessoa. Então, avançou muito nesse período, né? Então, hoje em dia, alguns casos de câncer com metástase a gente consegue curar, né? Então, realmente, como ela falou, avançou bastante. Ainda na gravação, a Preta Gil disse que semanalmente vai gravar um vídeo para acompanhar a resposta, para mostrar a resposta ao tratamento. Estou aqui mais uma vez para agradecer manifestações de amor e carinho, o amor que eu recebi de pessoas que não via há muito tempo, pessoas que eu conheço, demonstra solidariedade tão grande. Em seguida, reforço o agradecimento, eu não sei nem explicar com palavras, só sei sentir e transformar todo esse amor em cura. E assim vai ser. Câncer de Preta Gil. Aí ela foi internada por um quadro de desconforto que ela sentia. Estive nos últimos 6 meses internado na clínica São Vicente, é uma clínica super top aqui no Rio de Janeiro,
por conta de desconforto. E graças a Deus recebi um diagnóstico definitivo. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? Não temos que esperar sentir um desconforto para descobrir um câncer de cólon. A gente tem meios, a gente vai falar mais embaixo sobre isso, tá? Então, não pode dizer que foi um erro dela, mas a gente vai ver mais embaixo por quê. Mas não foi exatamente um erro. Que a gente já leu, adenocarcinoma de intestino. Tem um adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicie meu tratamento na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquilo e confiante. Então, vamos lá. Cânceres de cólon, normalmente, agora eu vou separar aqui entre câncer de cólon e reto, né? Cânceres de cólon, normalmente, o tratamento é cirúrgico. Muitas vezes você faz cirurgia e a pessoa às vezes não precisa fazer nada, nem quimioterapia, nem nada. Fica curada e acabou, né? Algumas situações a gente faz uma quimioterapia levezinha, bem tranquila, só para aumentar as chances de cura, principalmente se a pessoa for mais jovem, né, for ver bastante. Isso, a grande parte dos cânceres de cólon. Outros, você opera e faz depois uma quimioterapia um pouco mais forte também para aumentar as chances de cura. Então, a maioria dos cânceres de cólon, a gente faz cirurgia depois quimioterapia. Quando que a gente faz quimioterapia primeiro no câncer de cólon? Quando tem metástase. Aí assim, nem sempre, né? Então você pode operar primeiro também, mas no geral a gente faz uma quimioterapia primeiro, para diminuir o tumor e aí tornar a cirurgia melhor depois. Então, poderíamos pensar que o caso dela era no câncer de cólon com metástase, já que ela descobriu e não fala de cirurgia, então ela descobriu e já está fazendo tratamento, né? Bom, só que aqui ela fala um adenocarcinoma na porção final do intestino. Então, provavelmente ela não tem um câncer de cólon, ela tem um câncer de reto. E aí o câncer de reto ele é um pouquinho diferente. Como ele é localizado na porção mais final do intestino, ele não tem uma coisa chamada serosa, né? Então, que é uma camada que recobre ali por volta do intestino. Então, a chance dele se espalhar em volta é um pouquinho maior. Então, a gente faz um tratamento inicialmente não cirúrgico, mas a gente faz um tratamento com radioterapia e quimioterapia para tratar em volta, para tratar por dentro o tumor também, diminuir o tumor também e depois fazer uma cirurgia. Essa cirurgia você vai tirar o tumor, né? Porém ele vai estar menor e vai estar tratado em volta também, porque você vai fazer uma cirurgia ali no reto, você não tira em volta, tá? Você tira mais só o reto mesmo. Então, como é que é esse tratamento? Radioterapia. Normalmente a radioterapia ela é diária, e aí tem um período ali, 5 semanas normalmente, todo dia. E quimioterapia, e a quimioterapia ela é oral, por comprimido. Então você toma os comprimidos durante os dias de radioterapia. É um tratamento super tranquilo, super tolerado, não cai cabelo, não dá enjoo, é bem tranquilo de fazer na maioria das pessoas. Tá? Então não tem tanto problema assim não. Então ela vai postar os vídeos lá, vai estar bem, vai dizer que está bem, né? Isso que a gente quer e isso que a gente vai acabar vendo, tá? Que vai ficar tudo bem com ela. Então provavelmente é isso. Ela tem um câncer de reto, que é do intestino também, que é adenocarcinoma também, e ela deve estar começando o tratamento agora com rádio e químio. E mais lá na frente, depois, o tratamento dura em torno de 5 semanas, então um mês e uma semana. Depois deve dar uns 2 meses, depois deve ir para a cirurgia. Então, provavelmente ela deve estar final de fevereiro, março, abril, maio, deve estar operando em maio, alguma coisa assim. Se tudo correr bem, né? Espero. Vamos ver. Adenocarcinoma é um tumor maligno que desenvolve a partir das glândulas e podem surgir em vários órgãos, né? Todos os órgãos que tem alguma coisa de secreção pode ter adenocarcinoma, né? Então todo o intestino tem, porque ele secreta muco, algumas substâncias para lubrificar. Pulmão, enfim, vários órgãos, né? Estômago. E adenocarcinoma de intestino é o tipo mais comum de câncer do intestino. Tem outros tipos de câncer de intestino, tá? Neuroendócrino, mais os sarcoma, mas os mais comuns, disparado, né? é o câncer de tipo adenocarcinoma, que realmente acometou ali o Pelé e o Roberto Dinamite, diferentemente da Simone, que pelo que deu para entender no caso dela, o câncer dela é no ânus e não é adenocarcinoma, é carcinoma escamoso. Você lembra que eu falei lá no início que
É outro tipo de célula? Pois é outros fatores de risco, outra situação, não é igual ao da Simone. E aí, né, é o mesmo do Pelé e do Roberto Dinamite, porém é tratável quando detectado de forma precoce. E como é que a gente faz a detecção precoce? E aí a grande questão, né, é com a colonoscopia. Colonoscopia é um exame igual à endoscopia, uma câmera que entra na boca. A endoscopia é uma câmera que entra na boca que vai até o estômago, né? Só que a colonoscopia é uma câmera que entra no ânus e percorre o intestino grosso todo. E aí, se descobrir um carocinho, que a gente chama de pólipo, ela já tira aquele carocinho. É que ele pode ser um câncer ou pode vir a ser um câncer. Mas mesmo que ele vá a ser um câncer, você consegue retirar ele em fases iniciais. Então eu falo que é um exame até melhor do que mamografia. Porque a mamografia você descobre o câncer no início. Mas você só descobre, você não tira. Né? Agora, a colonoscopia você descobre uma lesão antes dela ser um câncer e você tira ela antes dela ser um câncer. Então, além de ela descobrir, ela trata. Então, colonoscopia é um exame super ótimo de fazer. E qual é a grande questão, né? A recomendação antigamente era fazer esses exames a partir dos 50 anos. Nos Estados Unidos, a recomendação já baixou para 45 anos. No Brasil, acredito que em breve vai baixar para 45 anos também. E por quê? Porque a gente tem visto um aumento da taxa de incidência, né, de aparecimento de cânceres de cólon em pessoas mais jovens, né? E não está diminuindo em pessoas mais velhas, então está só aumentando o número de casos de câncer de cólon. Tanto que hoje em dia ele já passou os outros cânceres todos e ele é o segundo mais comum. Só perde para próstata no homem e mama na mulher. Então realmente é um câncer muito, muito, muito comum. Só que ele é super prevenível se fizer a colonoscopia, né? Mais prevenível até do que a mamografia, porque a mamografia não previne. A mamografia você descobre no início. A colonoscopia não. Você previne porque você descobre antes de ter. Tá? E então a recomendação é a partir dos 45, 50 anos fazer. E não é uma questão só de pobreza, de falta de acesso. Tanto que vocês viram aqui o Roberto Dinamite, o Pelé, dinheiro não faltava e eles provavelmente não fizeram colonoscopia antes e descobriram o câncer já avançado, né? Já no caso da Preta Gil, ela tem acho que 48 anos, então poderia botar aqui, ela não estava na faixa etária ali de fazer ainda, né? Apesar de que, tendo todos os recursos, a gente consegue fazer até mais cedo, né? Por excesso de precaução. Mas foi isso, aí ela não fez. Quando se tem casos na família, e não precisa ter casos na família para ter risco de câncer de cólon, tá? Qualquer pessoa pode ter, lógico. Se você tem caso de câncer de cólon na família, talvez você procure fazer com menos tempo, 40 anos, mas isso não é uma regra, isso aí é só uma recomendação médica sem uma regra muito correta. Bom, aí aqui ele fala um pouquinho sobre adenocarcinoma, fala da colonoscopia e fala de sintomas. Né? Eu não gosto de falar muito de sintomas porque a gente não tem que esperar ter sintomas para pensar em câncer de cólon, a gente tem que fazer a colonoscopia antes. Porém, aqui tem listado alguns, né? Sangue nas fezes, mudança do hábito intestinal, prisão de ventre, constipação. O mais comum, gente, de descobrir câncer de cólon é anemia. Então, você está com uma anemia já há muito tempo, que ela não resolve, tomou ferro, não resolve, é uma possibilidade de ter um câncer de cólon, principalmente nos mais velhos, mais idosos. Por quê? O tumor pode ir sangrando e ele ficar misturado nas fezes e a gente não ver. É o famoso sangue oculto. Né? Então, você ter uma anemia crônica, às vezes é um sangramento crônico de um tumor lentinho que está sangrando ali. Então, a indicação de uma anemia crônica é você fazer colonoscopia para ver se não é um câncer de cólon. Tá? Mas, se você ver o sangue, beleza. Sangue nas fezes, mudança do hábito intestinal, dor abdominal, alteração na forma das fezes, fezes em fita, umas tripinhas saindo, né? Fraqueza e anemia, perda de peso sem causa aparente, e o massa abdominal, que aí já é muito mais difícil da gente ver. Quando o tumor está localizado ou restrito à porção final do reto, o tratamento é feito com rádio e químio e depois cirurgia, como eu falei, né? E aqui a gente fala, tem outras coisas, que fala que está aumentando o câncer de colo retal em pessoas com menos de 50 anos, fala de algumas dados aqui que eu já falei para vocês, e eficácia do tratamento, e é isso. Bom, gente, então assim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Trouxe bastante informação sobre câncer de cólon e sobre o caso do câncer da Preta Gil, né? Então, coloquem nos comentários o que vocês acham, se vocês estão esperançosos no tratamento dela, vocês acham que ela vai ficar bem,
desejo que ela fique, eu desejo que ela fique bem, né? E se vocês gostaram dessas informações a mais que eu dei aí, além da notícia, né? Interpretando ali e com conhecimento médico, sabendo informações a mais. Tá bom? Coloque aí nos comentários e a gente vê nos próximos vídeos.